Nós aí, ó, nós aí. Cheguei, turma! Oi, turma! Oi, turma! Rapaz do céu. Chegou no sábado ali. Depois que eu soltei o vídeo do jogo do Palmeiras, aí atacou alguma coisa no meu estômago. Eu tive uma... Fiquei ruim, rapaz. Primeiro eu comecei com caganeira. Depois... Comecei com caganeira. Depois, na madrugada de sábado para domingo, e nessa madrugada de domingo para segunda, comecei a vomitar. Eu acho que alguma coisa que eu comi, velho. Passei mal, não consegui nem gravar os vídeos, né? Gravei o vídeo do Palmeiras. Aí depois ia gravar o vídeo do Corinthians, que o Corinthians venceu o Fluminense. Também tava ruim, vomitando. Comecei a cagar, só passava. Ainda no jogo do Corinthians tava cagando não, mas eu comecei a dar caganeira, diarreia, não sei se é virose. E domingo ontem também, tava sem condições, vomitando muito, tudo. Eu ia até no hospital ontem, se eu tomasse o remédio e não melhorasse. Mas tomei o remédio, eu tô melhor. Hoje ainda fiquei de molho. Agora deixa eu gravar um vídeo aqui pro YouTube pra falar da vitória do São Paulo. Pra falar da galera da vitória do São Paulo. O São Paulo de Crespo joga bola. São Paulo venceu o Botafogo 1 a 0 ontem e jogou bola, hein? 1 a 0 ficou barato. O São Paulo de Crespo jogou bola. Se a gente tivesse com o Crespo desde o começo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo estaria disputando com Palmeiras e Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque depois de Palmeiras e Flamengo, quem tá jogando mais bola no Brasil tem o Cruzeiro e o São Paulo. Hoje quem joga mais bola no Brasil é Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo. São Paulo tá lá entre os quatro. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá certo, mano? Ó, o São Paulo ontem venceu o Botafogo 1 a 0. Eu assisti o jogo. Eu ia gravar vídeo, mas eu tava, cara... Aí ontem ainda eu ia no banheiro, cagava. Aí de madrugada, daí vomitava. Tudo uma trapaeira. Mano, eu vou falar pra você, cara, voltando ao assunto. Eu, quando era novo, não me cuidava da saúde. Extrapolava nas coisas, né? Bebedeira, as outras coisas, tudo, então eu não tava nem aí. E eu, quando era novo, não ia ao hospital, não ficava doente, cara. Era muito difícil eu ficar doente. Eu acho que a cerveja era a imunidade, né? Eles falam, cerveja, vodka, eu gostava muito de beber vodka. Nossa, quando eu saía era vodka. E mais as coiseiras, vida louca, tudo. E não ia ao hospital, nada. Rapaz, depois que eu sosseguei, puta que pariu, só esse mês eu fui 3 vezes no hospital. Minha rosácea atacou no rosto, tive o furúnculo aqui nas costas, que deu até ponto. E agora diarreia, até... Antigamente comia até por mais porcaria que como antes. Aqueles tiragosto de bar, né, mano? Tiragosto de bar, tudo gorduroso. No outro dia cortava querendo mais. Nossa. E aí, então, eu não sei porque que eu vou ter falando isso. Vamos falar do jogo de ontem do São Paulo. São Paulo venceu o Botafogo 1 a 0. Botafogo não é nem 10% daquele Botafogo do ano passado. Time, nossa, bem... Botafogo do ano passado que... comandou o Brasil ganhando o Brasileiro e Libertadores. Nossa senhora. O São Paulo até não perdeu pro Botafogo ano passado. Perdeu no Brasileirão, eu acho. O ano passado acho que ele perdeu no Brasileirão. Porque na Libertadores nós empatou os 2 jogos e fomos eliminados nos pênaltis. E no Morumbi o jogo foi 1 a 1. Gol do Cuiabano e o gol do Ferreirinha, né? Mas é de longe, nem de longe é o Botafogo do ano passado. O Botafogo muito mudado e... Nem chegou perto de empatar o jogo do São Paulo ontem. E o São Paulo fez 1 a 0, jogando bem com autoridade com o Dinamo. Talvez o São Paulo não precise do atacante aí. Talvez o atacante de São Paulo esteja lá, que é o Dinamo. Vamos torcer para que o gol dê moral para ele. Atacante vive de gol, cara. Se não fizer gol, vai pro banco de reserva. Não vai ter opção. E o Crespo foi um atacante nato. Um dos melhores centroavantes atacantes do mundo. E ele deve saber aonde que o Dinamo tá errando tudo. Colocou o Dinamo de titular ontem, até porque poupou alguns jogadores. São Paulo tem um jogo importante na Libertadores, deu certo. Talvez o Dinamo pode ser aí. O São Paulo não precise ainda, acho que não vai mais, né? Vai ficar com essa turma mesmo, procurar algum atacante. Com o gol do Dinamo. E teve chance para fazer o segundo 0 com o Luan, com o Tapia, com o Rigoni na trave. Era para ser no mínimo, mas sair mais um gol ali. O São Paulo jogou muito bem, o Tapia fez o gol mais anulado, tá impedido. O Luan fez o goleiro do Botafogo, foi o defesaço.
O São Paulo comandou as ações da partida e mereceu a vitória 1-0 contra um time do Botafogo que ainda não é o time do ano passado, mas é um time forte aí, mano, tá? Vai disputar aí para uma vaga de Libertadores. Foi um jogo de 6 pontos ontem, o São Paulo chega a 35 pontos junto com o Botafogo. E quero falar principalmente do Crespo, né, mano? Como o Crespo, aí a gente vê que o Zubeldia era fraco mesmo. Com os mesmos jogadores, tudo, o Crespo mudou o time de São Paulo. Normalmente é assim, eu sempre falo que as trocas de treinador de São Paulo, os primeiros 6 meses é muito bom. Eu já falei quando veio o Crespo, que o Crespo ia dar certo até o final do ano. Que toda troca de treinador no São Paulo pode ser aí os últimos aí. Desde o Rogério, Dorival, o Zubeldia. Antes do Rogério, até antes do Rogério era quem? O próprio Crespo. Crespo, primeira passagem, o Rogério. Depois do Rogério, Dorival. E agora o Crespo. Os primeiros 6 meses desses todos foi muito bom. O que desanda é depois dos 6 meses. Com o Zubeldia foi assim também. O São Paulo com o Zubeldia. O São Paulo terminou bem o Brasileirão do ano passado. Foi eliminado das Copas porque... por uma fatalidade lá. E com o Crespo tá muito bem esse ano. Tomara que eu esteja errado. Que o Crespo dure muito tempo no São Paulo. Que o Crespo ganhe título no São Paulo. Já ganhou um. Que ele ganhe mais. E se o São Paulo tá com o Crespo desde o começo do campeonato, o São Paulo poderia estar na 4ª colocação ali, mano. Jogando do jeito que tá. Hoje no Brasil, quem tá jogando mais bola que Palmeiras e Flamengo é o Cruzeiro e o São Paulo. Quem tá jogando bola tem Palmeiras e Flamengo, que é fora da curva. É muito superior aos outros. E depois tem o Cruzeiro, que tá disputando o título com o Palmeiras. O São Paulo é o outro que tá jogando mais bola. Não tem nenhum outro time, não. Quem é outro, cara? No Brasileirão, assim, tem o Mirassol, mas assim... Não tem outro time, não, que tá jogando bola. O São Paulo do Crespo joga e joga bola, velho. 11 jogos, quer ver aqui? Eu vi aqui, quer ver? Nos últimos 10 jogos pelo Brasileirão, o São Paulo venceu o 7, mano. Cheio de desfalque. O São Paulo todo desfalcado. Crespo com um monte de problema. E tem um outro detalhe. Que, graças a Deus, o time, os jogadores com o Crespo tá blindado. Que é o extracampo do São Paulo. As merdas que a diretoria faz. O São Paulo já tá em projeto eleitoral, tá certo? O ano que vem tem eleição no São Paulo. Já tem a brigaiada com o presidente Casares, Belmonte. Essas merda... Fazendo um monte de berna da diretoria de São Paulo, um monte de... Agora esse negócio de vender cotia e tudo mais. E isso, o extracampo, as merdas que a diretoria faz, não tem atrapalhado o time, que o São Paulo tá jogando bem há muito tempo. Depois do Mundial, o São Paulo chegou a liderar o campeonato depois do Mundial. E desde que o Crespo assumiu o campeonato... Desde que o Crespo assumiu o Campeonato Brasileiro, o São Paulo só perde para Palmeiras e Flamengo, em termos de pontuação. É que eu tirei o print nesse telefone aqui. Eu tô sem o Twitter no outro telefone, então eu tenho que tirar o print. Eu olhei errado. O São Paulo, desde a chegada do Crespo, o São Paulo é o segundo time que mais venceu no Campeonato Brasileiro. Planeando, mano, o negócio é o seguinte. O São Paulo, depois de Palmeiras e Flamengo, é o time que mais joga bola. E Palmeiras e Flamengo tá acima dos outros. O São Paulo joga e joga bola e comprovou ontem com o Botafogo mais um jogo bom do São Paulo. O São Paulo tem jogado bem. O São Paulo de Zubeldia fazia jogos ruins, era duro de assistir o São Paulo. Nossa Senhora. E o São Paulo de Crespo tem dado gosto de jogar. E como eu falo, eu acho que até o final do ano, o São Paulo, eu acho que se não vier a vaga da Libertadores, via Libertadores, quer ser campeão da Libertadores, acho que o São Paulo pega a vaga da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo vai ficar entre os 6 do Brasileirão. Hoje é o 7º colocado, no mesmo número de pontos do Mirassol e do Botafogo, só que o São Paulo perde ali no número de vitórias, tá certo? O São Paulo de Crespo joga bola, e se o Crespo tivesse chegado antes, quando o Crespo chegou no campeonato, que foi antes de começar o Mundial de Clubes, o São Paulo era o antepenúltimo colocado do campeonato, ó. O São Paulo do Zubeldia não jogava bola, e é impressionante como ele mudou e provou que o Zubeldia é ruim mesmo. Eu era mais fã do Zubeldia pelo estilo dele, viu, mano? A realidade é essa, acho que eu vi isso. Que eu era muito mais fã do Zubeldia por causa do jeito dele e tudo mais. E gosto do estilo do Crespo também. Que é um cara que só reclama na hora que tem que reclamar mesmo.
Esse dia teve um jogo que eu vi o Crespo puto da vida, que eu acho que foi uma falta que o juiz não deu. Ou era um cartão que o juiz não deu, e ele ficou puto pra caralho da vida. Agora, o Zubeldia reclamava até de lateral, né? Lateral, quando era pro São Paulo, quando não era, ele reclamava de tudo, o Zubeldia. Né? O Crespo, acho que nunca tomou cartão amarelo. Então, tá aí a diferença também, né? Vamos ver depois desses 6 meses aí, mano. Tomara que o Crespo fique anos no São Paulo aí, que ele seja campeão. E a Libertadores, eu acho que o São Paulo com o Crespo tem tudo pra passar. Acho que o São Paulo vai passar da LDU. Se Deus quiser, vamos passar. E se não passar, continua aí a luta no Campeonato Brasileiro via pra chegar na Libertadores de novo ano que vem, né? Mas o São Paulo tem jogado bola além do extracampo com a diretoria que eu achei que até ia atrapalhar e não atrapalhou, muito desfalque, né, mano? Muito desfalque. Tá voltando, ontem já voltou Arboleda, Marco Antônio, Alisson, Lucas, Oscar, muito, Ferreirinha chegou a lesionar, Rian Francisco, os atacantes, ele perdeu tudo. Ele perdeu Rian Francisco, André Silva, Caleri, ele perdeu os atacantes tudo. Tá certo? Estamos sem atacante. As vendas dos jogadores da base. E ele tá conseguindo fazer esse time de São Paulo jogar. E o Crespo evoluiu, viu? O Crespo da primeira passagem evoluiu muito pra agora. O Crespo da primeira passagem, ele foi bem, ele é campeão paulista. Ele é eliminado pelo Palmeiras nas quartas de finais da Libertadores. Ele elimina o Racing. Aí pega o Palmeiras nas quartas de finais e é eliminado. 1-1 no primeiro jogo e 3-0 no segundo jogo no Parque Antártico, no Palestra, lá no Allianz. E ali foi aonde ele priorizou a Libertadores, deixou o meu Brasileirão de lado. Eu lembro que ele teve uma sequência, o São Paulo foi vencendo aquele campeonato com o Crespo, acho que na 10ª rodada só, mano. E aí ele não aguentou. Aí ele foi mandado embora. Acho que deve ter durado uns 6 meses a primeira passagem do Crespo pelo São Paulo. Mas é nítido que o São Paulo do Crespo, que o São Paulo do Crespo tá jogando bola e que o Crespo melhorou, que o Crespo evoluiu muito. O Crespo é estudioso do futebol, né? Foi um baita atacante. Tem um outro detalhe, você tem um treinador assim, que eu acho a diferença pro Zubeldia. O Crespo foi um craque da bola. O Crespo, aonde ele chega, qualquer jogador olha dele de baixo pra cima. Opa, é ele que tá falando. O Dinemo, por exemplo, vou dar um exemplo de Dinemo. Quando o Crespo não coloca o Dinemo, muita gente tava reclamando com o Crespo aí que não dá oportunidade pro Dinemo, dava pro Tapa. O Tapa já chegou, joga todos os jogos, e o Dinemo nada. Primeiro quem pediu o Dinemo foi o Zubeldia. E aí eu confio no Crespo, mano. O Crespo era atacante tudo e até o Dinemo. O Crespo deve ter conversado com o Dinemo, meu irmão. Você precisa melhorar isso, aquilo. Talvez o Crespo conversou com o Dinemo agora, ó, tá sem atacante. Essa é a tua hora. É hora de você ir lá fazer gol. É isso. Então o Dinemo olha pra ele e fala, vou reclamar, o cara era atacante. Eu acho que ele tem moral com os atletas. O Zubeldia não era jogador, tudo. Conhecido, eu acho que isso aí pesa também, viu? Nos atletas. O cara olha, é o Crespo, o cara atleta mundialmente conhecido e tudo mais. Sei lá, posso estar falando uma merda. Mas a única merda que eu não falei desse vídeo, que hoje no Brasileirão, que hoje no Brasil, só quem joga mais bola que o São Paulo é Palmeiras e Flamengo, que tá acima dos outros todos. Tirando o Palmeiras e Flamengo, o São Paulo é o time que joga mais bola. Até do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do São Paulo 1-0 e não mereceu, não. O Cruzeiro ganhou do São Paulo sem merecer. O São Paulo jogou bola lá também. Errou gol pra caramba. O Paulo errou bola, jogou, não mereceu perder aquele jogo, não. Então o São Paulo, depois de Palmeiras e Flamengo, é o time que mais joga bola no Brasil. É o São Paulo. Valeu? Momento, tamo junto. Quero mandar um abraço pro Carlos Mina. Meu parceiro Carlos Mina e pro irmão dele, corintiano, que é gente boa demais. Carlos Mina, meu parceiro. Tamo junto, Carlos Mina. É nóis, um abraço. Tamo junto. Tchau. Tô melhorando, graças a Deus. Obrigado.